Fala pessoal, aqui é o professor Kleiber Melo do canal Matemática Kleiber Melo e fugindo um pouco aí da ideia do canal que é Mestre dos Problemas, resolver problemas, vou trazer aqui uma série de vídeos falando sobre equação do segundo grau e como resolver uma equação do segundo grau. Então, se você tem dúvida aí sobre equação do segundo grau, não percam esses vídeos e também compartilhe aí com seus colegas e não deixe de se inscrever no canal para dar uma força aí. Então, após a vinheta, nos acompanhe aqui. Beleza, pessoal. Então, observe aqui equação do segundo grau e escrevi aqui a forma de uma equação do segundo grau. Na verdade, qual é a ideia de equação do segundo grau? O que é uma equação? Uma equação é uma expressão algébrica que contém igualdade. Então, isso aqui é uma equação, é uma expressão que contém igualdade, logo, é uma equação. E por que do segundo grau? Porque o maior expoente da variável, que aqui é o x, é 2. Então, por isso, do segundo grau. Agora, observe que ela tem esse formato, ax2 mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números, são coeficientes numéricos. Beleza? O a, ele é sempre o termo, é o número que acompanha o x ao quadrado, a variável com o expoente 2. O b é o que acompanha o x e o c, que é chamado de termo independente, é aquele que está sozinho, sempre aqui vem sozinho. Lembrando que para ser uma equação do segundo grau, o a deve ser diferente de zero. Pois, se o a for igual a zero, eu cancelo a variável que tem expoente 2 e ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, essa é a forma de uma equação do segundo grau, beleza? Onde esse a, sendo um pouco redundante, mas importante, a, b e c, coeficientes numéricos, ok? Então, vamos lá para a nossa ideia. Como resolver uma equação, né, do segundo grau. Em R, no conjunto dos números reais, eu vou começar com as equações incompletas. Aquela que falta B ou C, ou ambos, B e C. Beleza? Então, observe aí que vou fazer aqui com exemplo numérico que se faltar o B e o C, e ela vier assim, fica fácil de resolver a equação. O que é resolver a equação? É você substituir o valor do x e esse resultado ser igual a zero. Então, se eu não tenho o B e nem o C, só tenho o A, o x só pode ser zero. Então, as raízes aqui, né, dessa equação, a resolução aqui, seria x igual a zero, ok? Então, vamos para 1, porque dessa forma nem teria graça, né? Então, observe agora um exemplo que eu vou colocar aqui. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Olhar quem é o A, que é 1. O B, que é 0. Eu não tenho o B, porque o B é o que acompanha o X e aqui não tem. E o C, que é menos 16. Ok. Então, se falta o B, eu posso resolver da seguinte forma. Eu vou simplesmente isolar essa variável x. Então, beleza. Agora vamos então para a resolução. Observe que eu vou escrever aqui x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Agora, observe que eu tenho somente uma variável aqui. Então, eu preciso isolar essa variável. Se eu conseguir isolar essa variável, logo,
eu tenho o valor dela, né? Terei quanto que o x precisa ser para que esse resultado seja igual a zero. Então, observe que o que eu posso fazer? Eu posso usar um processo prático. Lembrando aqui, pessoal, que é importante que a gente veja o que está acontecendo aqui. Eu pego esse menos 16 e somo 16 de ambos os lados. E assim eu consigo, de maneira formal, eliminar esse menos 16 que está no meu primeiro membro. Porém, vou passar aqui, como é um vídeo simples e um vídeo rápido, eu vou explicar aqui o processo prático. E o processo prático diz o seguinte: se eu estou subtraindo um termo aqui com a variável, ele passa para o outro lado trocando essa operação. Então, se é menos 16, ele vai para o outro lado com a operação contrária. Então, menos 16 vai para o outro lado, mais 16. Certo? Beleza? Agora, eu tenho aqui um x ao quadrado e aqui um 16. Eu tenho que eliminar o x, o quadrado aqui do x, porque eu quero saber o valor do x. Então, observe que se eu tenho aqui a potência 2, se eu extrair a raiz quadrada de ambos os lados, eu consigo eliminar essa potência. Então, esse expoente aqui, ó, no processo prático, ele vai para o outro lado como raiz. Então, eu tenho aqui que x é igual a mais ou menos a raiz de 16. Correto? Logo, x é mais ou menos 4. Logo, o conjunto solução, então, o conjunto solução é menos 4 e 4. Preciso colocar o conjunto solução. Beleza? Observe esse aqui agora. Eu tenho x ao quadrado mais 16. Novamente, quem me falta aqui? O b, que é 0. Se o b é 0, eu vou resolver da mesma forma ali. Eu consigo isolar essa variável x. Então, observe que eu vou colocar aqui novamente x ao quadrado. E se aqui é mais 16, trocando essa operação, a operação inversa, eu tenho aqui então menos 16. Ok? Agora, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada desse lado, para eliminar a potência, e raiz quadrada do outro lado. Então, eu tenho que x é igual a mais ou menos. Cleiton, por que mais ou menos? Porque como isso aqui eu estou extraindo a raiz quadrada, esse número aqui, ele sai em módulo. Correto? Então, por isso que ele pode sair mais ou menos. Então, desse lado agora, eu tenho mais ou menos a raiz de menos 16. Agora, observe o detalhe. Existe no conjunto dos reais uma raiz de número negativo? Isso aqui não existe. Então, não existe no conjunto dos reais. Logo, a solução aqui é vazia. Não tem solução. Ok? Olha aí que bacana, hein, pessoal? E agora, a gente vai aí para a última ideia, que é quando falta o C. Então, observe aqui que eu tenho o A igual a 1, o B igual a 4 e o C igual a 0. Eu não tenho C. Quando isso acontece, observe aí, quando isso acontece, eu também vou resolver usando aqui um processo bem prático, chamado de fatoração, né? Eu vou usar aqui, então, o fator comum em evidência. Então, observe que eu tenho x ao quadrado e 4x. Eu tenho x em ambos os monômios. Eu tenho x. Logo, eu vou colocar o x em evidência. Então, o que é colocar o x? É colocar o termo que se repete em ambos esses monômios. O primeiro e o segundo. Coloquei ela aqui, o que se repete.
Se eu tirei um x aqui, x vezes quanto que dá x ao quadrado? Vai me sobrar um x, né? E x vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes quanto que dá 4x? Se eu tirei o x, o que me sobrou? 4. Mais 4. Igual a zero. Agora observe que eu tenho um produto. E esse produto é igual a zero. Ora, para que um produto seja igual a zero, ou um dos termos é igual a zero, ou ambos eles são iguais a zero. Correto? Logo, eu vou fazer isso então. Ou x é zero, então é uma solução. Se o x for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Ou x mais 4 é igual a zero. Logo, x é igual a menos 4. Portanto, a solução aqui é 0 e menos 4. Beleza? Confere aí então. Espero ter ajudado vocês. Valeu!